Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Foi bom levantar um pouquinho, né? Dar uma acordadinha. Amém? Quem está feliz? Fala assim: eu estou feliz. Amém? Agora amém. Abra suas Bíblias comigo em Josué 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Talvez você saiba esse versículo de cor. Se não souber, talvez só não sabe porque não sabe que é ele. Mas você o conhece. E já deve ter declarado ele algumas vezes. Josué 24, 15 diz assim: mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Eu trago como tema dessa ministração: a minha casa é uma serva de Deus. E eu quero dizer a sua casa mesmo, as paredes, as divisórias, o telhado, o portão ou a porta de entrada, a sua casa mesmo. Aqui, se a sua Bíblia está escrito família, né, talvez uma outra forma, a sua Bíblia ela não é traduzida, né? A linguagem dela não está correta. Josué ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito quando usou a boca de Josué para dizer casa. Porque ele poderia ter dito: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele tinha um propósito. O Senhor nosso Deus, ele já estava revelando lá nos primórdios da palavra do Senhor, lá no começo de todas as coisas, que a casa, ela é um lugar, ela tem que ser um lugar de adoração e de servidão a Deus. Amém? É a casa. É a sua casa. E talvez você esteja falando assim: mas célula não é para todas as casas. Mentira. Todas as casas devem ter uma célula. O meu vizinho da frente, o de trás deve ter uma célula. Nossa, pastora, mas não vai ter gente para essa célula. Se toda casa tiver uma célula. O início de toda célula é você, sua família, seu esposo, seus filhos. É o início de uma célula. A sua casa tem que ser uma célula. Ela pode até não ser uma célula aberta, mas ela tem que ser uma célula. Um lugar de reunião para conhecimento e adoração. Amém? A célula ela tem esse propósito: ensinar a palavra de Deus. A célula não é para nós ficarmos uma hora louvando. A célula não é para nós usarmos para corrigirmos. A célula é para nós usarmos para ensinar a palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que limpa, que purifica. Nós precisamos que a nossa casa seja um lugar de adoração a Deus. E depois que a sua casa ela já foi iniciada, né, ela já teve um início de adoração a Deus com você, aí Deus, no determinado momento, no momento certo, Ele vai te revelar: agora é a hora de você convidar o seu vizinho. Agora é a hora de você chamar o teu amigo. Agora é a hora de você ensinar para outros o que eu já te ensinei dentro da tua casa. Porque se nós fizermos da nossa casa um local de ensinamento da palavra, Jesus se revelará para nós na palavra. Porque às vezes nós viemos à casa do Senhor e procuramos o pastor Altair e a pastora Rosana, porque queremos que eles tragam revelações e direções
para a nossa vida. E eles podem trazer? Pode, são agentes de Deus para isso. Mas Deus também quer se revelar diretamente para você. E talvez Ele... Amém? Louvado seja Deus. E talvez Ele só esteja esperando você lá na sua casa falar: Senhor, vem aqui, vem me ensinar agora. Porque aqui nós aprendemos a palavra com os pregadores, com os pastores. Desde o início do culto, o culto todo é um ensinamento. Mas na nossa casa é uma revelação direta de Deus. E é isso que Deus quer dar para nós. E a revelação direta de Deus vai trazer libertação, vai trazer purificação, vai trazer conserto, limpeza. Uma casa que ela recebe a palavra de Deus, irmãos, ela não tem aqueles cantinhos entulhados de bagunça. Porque o Espírito Santo não compactua, Ele não gosta. E aí Ele vai nos incomodando para que a gente tire aquilo de lá. Porque Ele quer que a nossa casa seja limpinha, porque vai chegar a hora em que Ele vai fazer da nossa casa um instrumento para o nosso bairro. Porque Ele começa com a minha família, mas Ele vai fazer crescer. E talvez nesse momento você não tenha o desejo no seu coração de fazer crescer. Mas conforme você for sendo tratado pelo Espírito Santo, pela palavra, pela oração dentro do teu lar. Porque aqui, irmãos, nós estamos em comunidade. É fácil nós adorarmos em comunidade. É fácil estarmos em união e orarmos e louvarmos, é fácil. Mas quando na nossa casa nós fazemos, ali é muito mais verdadeiro. Porque ali somos nós e o Senhor. Não que aqui não seja verdadeiro, aqui é. Aqui te direciona, lá você pratica. Aqui te ensina. Aqui é teórico, lá é prático. Aqui ensina, você tem que orar, lá você ora. Aqui te ensina, é importante louvar, lá você louva. Amém? Lá é prático. E é na prática que Deus trabalha. Amém? O pastor usa muito uma frase, né? Conserta o carro andando. O que é isso? É trabalhando. É praticando. Amém? É praticando. É na prática. E aí o Jesus vai lá e liberta. Você está lá dentro da sua casa, do seu núcleo familiar. Talvez um filho que esteja lá, né, já desgarrado nesse mundo. Lá no quarto dele. Porque ele não quer participar da oração. Porque ele não quer ouvir a palavra. Mas o Espírito Santo toma o ambiente. A libertação alcança. A cura alcança. E aí você quer distribuir para outros. Porque, irmãos, nós precisamos entender que quando nós verdadeiramente somos convertidos, porque muito de nós, muitas vezes nós não somos convertidos, mas convencidos pelo Evangelho. E não convertidos ao Evangelho. Porque quando nós somos convertidos de verdade, nós queremos que aquilo que chegou até mim chegue até os meus amados. Aquilo que está na minha vida chegue naquele bêbado que fica na calçada da esquina da minha casa. Quando eu sou verdadeiramente convertido, eu não tenho medo de quem eu vou pôr dentro da minha casa. Porque se tem uma barreira que nós encontramos em células, é falar assim: ai pastor, eu tenho medo, porque aqui a gente está num bairro perigoso, vai vir traficante, vai vir ladrão. Ô glória, vai ser curado e liberto pelo poder do Espírito Santo. Amém? A sua casa vai ser um lugar que vai levar libertação lá para aquele local de tráfico. E aí, como já foi falado pelo pastor Flávio, Deus usou a sua casa, a sua vida. Ele vai deixar a sua família do mesmo jeito? Com problema? Ele vai deixar o seu filho lá naquela droga enquanto ele usou a sua vida para tirar outro das drogas? Faça por outros. E Deus faz por você. Ele levanta quando você é um agente ativo de Deus nessa terra. Deus levanta outros agentes ativos para cuidar dos seus. Amém? Eu fico vendo, irmãos, Paulo. Né, eu estou estudando um pouquinho de Atos dos Apóstolos. Eu fico ali vendo Paulo. Que coisa impressionante.
Quando a gente fala assim, nós temos muito o costume de falar assim, Deus não faz, né? Não é de uma hora para outra. Quem já leu a história de Paulo? Como é que foi? Não foi de uma hora para outra? De um dia para o outro? De manhã ele era assassino, lá perseguidor, de noite ele já era perseguido? De uma hora para outra. Porque ele verdadeiramente se entregou. Quando o Senhor falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele já reconhece, ele já fala, quem és tu, Senhor? E dali em diante, irmãos, se a gente for lá em Atos 9, nós vamos ver que no início do capítulo ele está ali, conta a história da conversão dele. Aí lá no versículo 20, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Você sabe por quê? Que as regiões lá, que não eram tão próximas ali, que saíam de Jerusalém, receberam a palavra de Deus. Porque tinha um único disposto a ir lá pregar. Tinha um que queria fazer a vontade do Senhor e ensinar que Jesus Cristo era aquele a quem os apóstolos estavam pregando, que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. Um único. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um. E esse um sou eu. Porque eu vou nos lugares que o pastor Altair não vai. E o pastor Altair vai nos lugares que a pastora Rosana não vai. A pastora Rosana vai em lugares que o pastor Flávio não vai. O pastor Antônio chega em lugares que o pastor Flávio não vai. E assim a gente vai sucessivamente. Em lugares que depende só de nós. Hoje o pastor Antônio está na Rocinha, antes éramos nós. Tem casa que ele foi visitar que nós não chegamos até ela. Hoje nós estamos em Cunha, tinha um pastor antes de nós. E tem pessoas que nós chegamos até elas, que aqueles pastores não chegaram. Porque aquela pessoa era para mim. Eu era o agente escolhido por Deus para ganhar aquela alma. E você é um agente escolhido de Deus para ganhar uma alma que está aí fora. Comece com um. Não tenha a sede, aquela vontade de fazer crescer. Porque quando a gente quer muito, na verdade nós não queremos para Deus, nós queremos mostrar para o nosso líder. Quando a gente quer, nossa, tem que ser, naquela loucura. Na verdade, a gente não está querendo para Deus. A gente quer falar, né? Nós somos guiados, conduzidos pelo pastor Altair. A gente quer falar assim, olha pastor Altair, olha pastora Rosana, olha como é que está aqui. Olha o que eu consegui. Mas quando eu quero mostrar para Deus, eu pego um. Eu cuido de um. Eu oro e jejuo por um. Eu consagro a minha vida, eu pago um alto preço nas madrugadas por um. E quando aquele um está bem, batizado, convertido e não convencido, aí nós dois juntos vamos começar a orar por dois. Porque aí mais um o Senhor vai pôr no meu caminho. E mais um vai pôr no caminho daquele por quem eu paguei um alto preço. Vou te dar um exemplo bem prático. Há 10 anos aproximadamente. Acho que um pouco mais, não tenho certeza. E o irmão Luiz. Hoje, se nós estamos aqui nessa casa, foi porque o Luiz pagou um preço por nós. E ele ia na nossa casa e conversava, e ensinava, e orava, e jejuava, e fazia as campanhas para o pastor Flávio parar de fumar, porque ele era fumante. E pagava um preço pela nossa vida. Hoje, estamos nós aqui. Ele continua trazendo alma, ganhando almas, a gente tem visto. Porque o nosso, ele já fez. Deus já usou para nos ganhar. Aí o Senhor foi direcionando outras vidas e outras almas. E aí a gente foi sendo direcionado por Deus para outras vidas e outras almas. Amém? Nós precisamos entender, de uma vez por todas, irmãos,
que um servo de Deus que não ganha uma alma para Deus, que não paga um preço por uma alma, tem coisa errada aí. Tem convencimento aí. Convencimento. Porque eu quero a minha casa. A minha casa resume-se eu e o pastor Flávio. Mas eu também quero a minha família. A minha casa já está bem. Graças a Deus. Aí agora eu quero a minha família. Passei por uma perda, né? Alguns, a maioria dos irmãos sabem, meu pai faleceu nesse mês. Nesse não, já virou mês de janeiro. E o tempo todo, nas minhas orações, Senhor, salva a minha família. E a salvação chegou até ele de uma maneira linda, que eu não vou contar agora. Mas o Senhor levou a salvação até ele, na minha frente, para que eu pudesse ver. Porque quando nós cuidamos de outras famílias, Jesus está cuidando da nossa família. Não se preocupe. Não se preocupe. Comece a fazer para Deus. Comece a trabalhar para Jesus. Comece a ser verdadeiramente transformado por Jesus. Amém? Se a sua casa, ela servir a Jesus Cristo, se ela for uma serva de Jesus, ela em silêncio, porque ela não fala. Em silêncio, a sua casa ganha almas. Porque quando olham para a sua casa, aqueles que te conhecem falam assim: nossa, cadê aquela gritaria que tinha ali? Cadê aqueles barracos que tinha ali? E o churrasco lá com a cerveja que depois virava num quebra-pau, não tem mais. O que está acontecendo com essa casa? O que aconteceu ali? Parece que eles estão vivendo em paz. Porque não pense que os teus vizinhos não estão atentos à sua casa, eles estão. Eles estão, ó, de ouvido ali, bem grudadinho na parede. Nosso olho, então, quando você sai, parece onde que está indo, o que vai fazer? É só lá na minha casa que são assim? É parecido? Eles precisam ver que a sua casa está diferente. Eles precisam reconhecer que algo mudou a atmosfera daquele lar. Porque quando a gente faz uma reunião na nossa casa, irmãos, a atmosfera, os ares da nossa casa se tornam diferentes. Quando uma casa tem oração, quando uma casa tem leitura da palavra, quando uma casa tem louvor, você entra naquela casa, você sabe. É diferente. É diferente. Uma casa que tem um servo do Senhor. Irmãos, pode ter 5 pessoas na casa e um servindo a Deus. Esse se ele for um de oração, de adoração, de leitura da palavra, sabe, que louva, que adora o Senhor. Aqueles 4 que estão lá são fracos. E o que pode agir na vida deles não faz diferença perto do que age na sua vida. Por isso que Deus precisa de um. Mas é um com disposição. É um que não tem preguiça. É um que tem força. Que não tem vergonha. Que se tem algo que nos paralisa é a vergonha. Se tem algo que nos faz não ir aonde Jesus quer que a gente vá, é a vergonha. Que nos prende, que nos amarra. Quando nós orarmos, Senhor, tira a vergonha, põe a ousadia. Oh, meu Deus. Irmãos, eu nunca, tá certo que eu estou pertinho, né? A 40, 50 quilômetros da onde nós morávamos, que era aqui. Nós morávamos aqui atrás, algumas ruas aqui para trás, poucas ruas. E eu nunca imaginei sair dessa cidade. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça sair de Guará. Mas quando o Senhor tem um propósito, quando Ele quer algo da nossa vida,
Os nossos sonhos não são nada comparados aos sonhos de Deus. Porque hoje eu estou em Cunha. Por que eu estou? Porque eu não sei o que Deus quer. Eu não sei. E o que Ele quiser e onde Ele quiser, nem que seja Manaus, pastor Flávio. Pastor tem uma cisma com Manaus aí, irmãos. Nem que seja Manaus. A senhora quer, pastora? Não. Não. Verdade, irmãos. Quer, pastora? Não. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. E lá o Senhor vai me ensinar a amar e a querer estar naquele lugar. Porque para o Senhor, muitas vezes nós fazemos o que não queremos, o que nós não desejamos, mas é aquilo que o Senhor quer que façamos. Porque a minha vontade vem depois da vontade de Deus. O meu sonho vem depois do sonho de Deus para mim. Amém? Entenda isso. Deus pode te tirar desse lugar. Deus pode ter um projeto com você, sei lá onde. E a sua vontade pode ser contrária a essa. Mas se você for, Deus vai te abençoar grandemente. Mas e se eu não for, pastora? Deus não vai me abençoar? Vai, mas não na mesma proporção. Porque a obediência gera bênção. Então seja obediente ao Senhor que nos ordena abrirmos a nossa casa. Seja obediente ao pastor. Porque ser obediente ao Senhor tem que trazer obediência ao meu líder. E o meu líder está ensinando desde 2011. Primeiro ensino de célula em 2011. De que nós devemos abrir as nossas casas. De que nós devemos realizar cultos domésticos. Nunca foi obrigado. Abra sua casa, é uma ordem. Mas sempre foi um ensinamento. Faz 7 anos. E talvez nesses 7 anos você não realizou até hoje um culto doméstico. Eu estou falando culto doméstico, você e sua família, só você e sua família. Estou falando de abrir para outros, não. Eu, meu esposo, meus filhos. Aí as pessoas falam assim, o pastor só fala de célula. Viva a célula. Viva. Ensinou, no mínimo, faça com a sua família. Pastor, a minha família não aceita, não se importe. Vai lá no centro da sua casa, vai lá na sua sala. Lugar de reunião. Faça você sozinho. Mas não faça em silêncio não, irmãos. Ore de verdade, ore falando. Leia a palavra. Fale com Deus por 5 minutos, que seja, porque vai incomodar, não vão gostar. Faça um pouquinho. E eu tenho absoluta certeza que esse pouquinho o Espírito Santo vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando e vai ser transformado os ares da sua casa. Amém? Quem convence, a própria palavra nos ensina, é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra do convencimento. É Ele que vai convencer de que precisamos de Cristo, né? Nós que já o recebemos, aqueles que ainda não o receberam. E no determinado momento que a sua casa pode ser um celeiro de bênção. Amém? Jesus quer transformar a sua casa. E a transformação da sua casa começa com você. A gente vem muito para os pastores, né? A gente é pastor, nós somos pastores, a gente sabe. Pastor, lá em casa está tão difícil, meu marido não para de beber. Pastor, lá está tão difícil, meu filho está numa guerra com meu marido. Pastor, meu filho não arruma emprego, meu marido não arruma emprego. E aí vai. Vai embora as reclamações sobre a nossa família. Tem que pedir oração? Tem. Mas tem que orar lá dentro. E quem tem que orar? O pastor? Não. Aquele que é responsável espiritualmente pela casa. O seu decreto para a sua casa tem mais valor do que o decreto do nosso pastor para a sua casa.
Se o seu marido for convertido, é ele que faz o decreto. Se o seu marido não for convertido, é você que faz, mulher. Abra sua boca e decrete a bênção de Deus. Decrete a paz. Amém? É você que vai fazer esse decreto. Porque espiritualmente você é responsável pela sua casa. É você. E quando você vê, irmãos, e eu estou falando de ver, de viver, o decreto que você liberou acontecendo, a dependência, ela sai, porque aí a gente começa a ser dependente dele. Daquele que derrama a bênção. E a gente começa a entender que Deus levantou os nossos pastores para nos ensinar, para nos conduzir, para nos levar a Ele. E que agora Ele está me escolhendo para levar outros, ensinar outros e conduzir a outros. Amém? Faça isso. Pratique. Para de reclamar que fala de célula. Pastor, tem certeza, pastor? Vou dizer isso aqui que eu sei que aconteceu. Cadê o seminário dos dons? Se você praticar a célula na sua casa, os dons vão estar operando lá dentro. Amém? Se você praticar o que é ensinado e o que será ensinado por 5 dias, irmãos, é ensino poderoso. Como a gente costuma ouvir, né, pastor Fábio? É forte. Será forte. E se você praticar essa fortaleza, vai lá para sua casa. Amém? Que o Senhor, nosso Senhor Jesus, nos ajude. Que o Espírito Santo nos convença verdadeiramente que eu posso fazer diferença. Porque eu sou só uma, no meio acho que de 7 bilhões. Mas eu sou uma que posso fazer a diferença na minha geração. A gente fala de Pedro, de João, de Mateus, mas quem fez diferença naquela geração foi Paulo. Paulo fez a diferença na geração dele. E a escolha de Paulo para Cristo foi através de uma cegueira. O Senhor teve que cegar para abrir os olhos dele novamente. Mas os seus olhos já estão abertos. As escamas já foram arrancadas. Faça a diferença. Seja um agente de milagres. Seja um agente de salvação. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos buscar a presença do Senhor. E eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo venha verdadeiramente nos convencer. E depois eu passo aos pastores. Amém? Senhor, Deus maravilhoso, Deus de glória. Espírito Santo, clamamos a Ti aqui nesta noite. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. A Tua palavra, Pai, nos ensina que é o Espírito Santo que nos convence. Espírito Santo, eu quero pedir um derramamento do Senhor de convencimento. De que eu posso fazer a diferença. E que a minha casa pode ser um lugar de diferença nessa terra. Senhor, Espírito Santo nos ensina, nos direciona, nos conduz. É o Senhor, Espírito maravilhoso, que nós dependemos e precisamos. Jesus, quem faz a obra é o Senhor. Quem faz o milagre é o Senhor. Mas o Senhor quer alguém que abra a boca. O Senhor quer alguém que use os pés e chegue até o necessitado. O Senhor quer alguém que levante as mãos e que clame por outros. E que nós sejamos esses, Senhor. Que dobram os joelhos, que abram a boca e levantam os clamores. Espírito Santo, nos convence, nos ensina verdadeiramente que nós somos instrumentos do Senhor. Que nós não fomos chamados, Senhor, para ser um número dentro da igreja. Que nós não fomos chamados, Senhor, para ser mais um cristão. Mas nós somos chamados, Senhor, para sermos um que vai fazer a diferença.
Senhor, que vai levar a libertação, assim como o Senhor alcançou a nossa vida com a libertação. Espírito Santo, nos ajuda. E que ao falarmos, Senhor, ao abrirmos a nossa boca, o Senhor esteja operando, Senhor, para convencer aqueles que não estão no teu caminho, para voltar ao verdadeiro Deus. Um espírito de arrependimento, Senhor. Usa a nossa vida, Espírito Santo, ao falarmos. Que reconheçam que precisam de Cristo, que precisam do Salvador. Espírito Santo, dependemos de Ti. Precisamos do Senhor, não somos capazes sem a Tua presença, Espírito Santo. Nos ajuda, esteja conosco em todo o tempo. E que nessa noite, Senhor, aquele que não tem a sua casa aberta, que aquele que ainda não pratica, Senhor Jesus, um culto, uma célula doméstica, Senhor, que nessa noite eles sejam incomodados por Ti. Que nessa noite eles sintam o desejo de dar início, Senhor. Nem que seja essa reunião doméstica, mas é a partir dessa reunião que o Senhor vai operar maravilhas. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti cada um de nós que aqui estamos, para recebermos mais do Senhor, para que possamos entregar mais do Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus.